cada vez mais a gente tem que ter métricas que são responsabilidade dos designers. E até a forma como que você faz a manutenção da consistência de entrega, você consegue medir e justificar o porquê que é importante ter designers e por que é importante trabalhar matricial, né? Então, eu ter os designers alocados, mas ter uma única liderança que olha para a carreira dessas pessoas, você consegue garantir melhor essas consistências. Senão, no fim do dia, você vai ter um produto que é bem Frankensteinzinho assim mesmo, né? Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Mesa de Produto, nosso podcast da PM3. E nesse episódio, a gente está com duas pessoas que manjam muito do assunto e a gente vai discutir sobre o papel do designer e se ele é diferente em diferentes tipos de empresas de tecnologia, se ele muda e todos os sabores que tem, né, dentro da área de design, como muitos de vocês provavelmente já sabem. Antes de começar esse episódio, já queria pedir para você dá o like aí no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube. Se você estiver assistindo no Spotify, dá para você deixar aquelas 5 estrelinhas para ajudar o Spotify a achar que a gente tem um bom episódio. E se você gostar, né? Se você não gostar, não faz nada, não precisa dar nenhuma nota. E, bom, sempre estamos abertos a feedbacks e sugestões de episódios também. Então, se você quiser entrar em contato comigo ou com alguém da PM3, pode sempre sugerir, que a gente está sempre trazendo conteúdo novo para você. Então vamos aqui introduzir nossos convidados, nossa convidada, na verdade, e nosso co-host. Como co-host está com o Paulo Celos, tem experiência, alguns de vocês já devem conhecê-lo, porque ele já esteve em vários episódios, né, Paulo? Tem experiência Não é o primeiro. Não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Tem uma vasta experiência na área de produto, já atuou como designer, hoje é head de produto da Conta Simples, já atuou no Nubank, na Rappi, Magnetis e mais alguns lugares. Legal. E eles também estão com a Júlia Cândido, que é Head de Design no Conta Simples, já atuou no Itaú, já atuou na Arco Educação, enfim. CVC, tem uma vasta experiência no mercado também. E é interessante porque a gente vai ter visões diferentes, pessoas com experiências diferentes para discutir isso sobre o design, né? Será que é tão diferente assim um design de uma startup versus o design de uma empresa grande? Ou será... E tem gente de design que vai concordar e discordar da gente e está tudo bem. Acho que a ideia aqui é a gente discutir e seguir para frente. Então, para a gente começar, eu queria perguntar para vocês sobre essa grande separação que tem em designers. É uma área que já existe há muitos anos, né? Sei lá, há muitos anos, desde quando nem tinha nada digital, era só embalagem. E existem vários sabores. O designer gráfico, o designer de produto físico, o designer de produto digital, o designer UX writer. Enfim, tem o designer que cuida de blueprint, como é o nome? Service design. Vocês acham que isso muda, esses perfis de designers mudam de acordo com o tipo da empresa, com o tamanho da empresa? Qual é a visão de vocês sobre isso? Boa. Vamos lá, acho que como minha formação, né? Eu sou formada em design gráfico, né? Então eu consigo passar um pouquinho aí nesses temas todos que você falou. E eu me formei já faz um tempo aqui, a gente não precisa entrar na data, né? Para integrar a idade aqui. Sem detalhes. Sem detalhes. Mas quando eu estava na faculdade ainda tinha pouco sobre design digital ou product design, né? O que a gente faz hoje dentro de uma empresa de tecnologia. A gente falava muito mais de construção da história da arte e como que a gente usava a construção de projetos, né? Se a gente pensar a tradução literal de design é projeto, para entregar seja uma peça gráfica, como a gente tem aqui no estúdio, né? Alguns lambis, né? Ou coisas desse tipo, ou uma revista, né? Então, quando você falou, faz muito tempo que tem, poxa, quanto tempo a gente tem jornal, né? Eu comecei diagramando jornal. Olha só. Né? Uma coisa que é super diferente do que a gente faz hoje dentro de uma startup. Eu nem sabia que tem designers que diagramam jornal. Deve ter até hoje, né? Existe jornal até hoje. Existe até hoje. E historicamente, né? A gente sempre brinca disso, né? O design nasce da arquitetura, cara. Então, a visão de design é muito antiga, né? Então,
Tá presente em muitas coisas, né? Exato. Mas todos eles, no fim do dia, têm um problema para resolver. E acho que é isso que a gente não pode esquecer. Quando a gente tem que voltar para a essência do que é design, é voltar e relembrar que a gente precisa resolver algum problema. No fim do dia, é um pouco disso que a gente tem que trazer para a essência. Isso vai percorrer essas várias vertentes aí, né? Seja o designer que está desenhando os fluxos de serviço e processo, seja quem está entregando ali o jornal no fim do dia, né? Porque passar uma notícia pode parecer que não, mas você tem ali por trás um usuário, né? Uma experiência acontecendo. E tem uma forma de você entregar essa mensagem visualmente que vai ajudar a pessoa a ler aquilo melhor ou atrapalhar, né? Exato. Então, acho que isso também é parte, né, da função do design, né? Facilitar a compreensão da informação das pessoas, né, de alguma forma. E como é que você vê, Ju, hoje, né, isso no nosso âmbito de startups, né, e essa diferença entre muita gente vindo do design gráfico para o digital, o que muda, talvez, de uma coisa para outra, e um pouco dessa visão de tamanhos diferentes e responsabilidades diferentes mesmo em startups. Muda alguma coisa, você acha? Muda muito, assim. Eu acho que a primeira coisa que o designer tem que aprender é que a estética é em segundo lugar. Primeiro é a função. Quando você vai para um designer gráfico, né, alguém que tem uma formação um pouco mais artística, isso acaba sendo um pouco difícil, né? Porque você vai opinar sobre algo que, muitas vezes, quando você vai para o lado artístico, você não tem uma opinião, você não tem mudança sobre a arte, né? Você lê aquela arte e cria a sua leitura. Só que quando você vai para uma construção de um produto, não. Você tem que pensar primeiro a função e ter zero ego e aceitar que as pessoas vão querer mudar aquilo. Então, né, eu trouxe a CVC ali naquela hora da apresentação, muito porque eu passei por esse processo, né? Eu, como formada em design gráfico, entrei para ser web designer. Na época nem tinha esses nomes atuais de UX ou product, né? Não tinha nada disso. E lá, quando eu entrei, era assim, né? Era um time de conteúdo mais design que fazia as peças de campanha. E a gente ainda tem esse tipo de demanda dentro das startups ou até de empresas mais estruturadas, né? A gente tem muitas agências que fazem isso. Mas, em algum momento, a gente teve um estalo de que a gente precisava ir além disso. Porque se eu ficasse presa ali, né, só nos indicadores de o quanto eu estou atraindo pessoas através de uma peça, porque tem uma imagem de uma praia de fundo ou tá o nome do hotel, eu queria entender o que aquele cliente, né, o que aquele usuário, o que aquela pessoa queria realizar de sonho com aquela viagem. Quando eu fiz essa mudança de chave, eu entendi que design ia muito além disso, né? Que voltava para resolver o problema real, né? E aí é onde a gente consegue parar de olhar para a estética e perder o ego sobre o nosso trabalho e começa a olhar para a função e como que eu resolvo o problema daquela pessoa, né? Então, isso fez com que, acho que a própria profissão desenvolvesse outros olhares para o que um designer faz dentro de um ambiente. E para você, quão fácil foi... E quanto tempo levou? Quão fácil foi para chegar nessa conclusão e quanto tempo levou? Porque você falou com uma simplicidade, eu não sei se foi assim da noite para o dia ou se você teve muitas dúvidas, porque talvez tenham pessoas passando por isso agora, né? Que, nossa, eu me formei em design gráfico e esse pessoal aqui está falando de outras coisas e isso aqui é design ou não é design? Como foi para você isso aí? Não é um movimento fácil, mas também não é muito complexo em tempo, assim, né? Você começar a conversar com as pessoas para quem você está construindo as coisas que você está construindo te ajuda a mudar um pouco desse pensamento, assim, né? Então, a gente sai um pouco da nossa bolha, da frente do computador e vai para campo mesmo. E entender as pessoas é o que dá esse principal start aqui, né? E aí você começa a ter outras referências. Então, ter um network, trocar com pessoas que já fazem isso, né? Eu acho que dá uma grande ajuda ali para você encurtar esse tempo também e entender que o seu trabalho ele está resolvendo melhor quando você tem esse olhar do que só quando você pensa na estética ou naquele apego do que você aprendeu sobre arte, né? Uhum. A gente fala muito que arte a gente tem opiniões, mas não tem uma crítica de não é bonito ou feio aqui, né? E aqui a gente vai para um funcional ou não, né? A função é muito mais importante. Legal. E na visão de vocês, dá para pegar até a percepção de vocês dois também, como
Como funciona esse investimento em design em diferentes estágios da empresa? Porque, vamos lá, uma startup, talvez o cargo seja só designer e os designers fazem um pouco de tudo. Quando você olha para uma empresa, vamos pegar uma empresa de tech já mais consolidada, você já começa a ter essas diferentes funções de designer. O UX designer, o UX researcher, o UX writer. E aí, contem um pouquinho da experiência de vocês, talvez até de lugares que vocês passaram e como é essa composição de time, qualquer coisa eu trago da minha também. E como que vocês acham que é o momento de começar a aumentar esse time e começar a investir em coisas específicas do designer? Porque não é uma decisão fácil. Agora vou ter o UX writer. E aí, como é que você prova o valor desse cara, dessa pessoa? Enfim, queria entrar um pouco nesse ponto também. Maravilha. Tem a NN Group, né? Ela traz uma escada de maturidade que você tem de design dentro de uma empresa, né? E não necessariamente é uma empresa grande ou pequena que vai trazer isso, mas é como que isso está estruturado, se ele é centralizado ou descentralizado. Uma tendência muito normal de acontecer é nascer descentralizado, né? Na CVC eu passei por isso. No próprio Itaú, quando eu entrei, a gente tinha um time de UX e um time de design. Era uma coisa separada, assim, né? Imagina que se já tem zona cinzenta entre que produto e design faz, imagina quando você tem duas peças diferentes fazendo UX e fazendo design, né? Uhum. E isso faz parte de entender essa maturidade, né? Porque você começa a entender que você precisa estar mais próximo do negócio, por isso que você traz um UXer, mas que você precisa estar mais perto do tom da marca, e aí, para isso, você tem um designer, né, que vai seguir aquele padrão, daquele posicionamento de, se você tirar toda a cor e ler aquele texto, você sabe que é do Itaú que está falando. Então, você vai entendendo essas peças que são importantes, e aí você vai nesse momento de centralizo, educo a empresa, descentralizo e consigo atuar de forma mais autônoma, né? Então, acho que tem um pouco disso em cada um. Não sei como, quando você estava no Nubank, como que era, ou na Magné. Não, acho que era bem diferente, mas eu queria voltar um pouco nesse ponto que você falou que me chamou bastante atenção, assim, que os UXers iam olhar muito mais... Como é que você falou? Iam olhar muito mais... conexão com o negócio. Isso, a conexão com o negócio, marca, problema, cliente. E designers olhavam muito mais... A consistência ali, a consistência, né, da comunicação da marca. E eu acho que isso tem a ver com o que a gente estava falando um pouco antes, né? Como a disciplina evoluiu e mudou, né? Porque designers ocuparam o meio de publicidade, né? Porque o papel de uma pessoa de design não é comunicação publicitária, mas essas pessoas ocuparam esse mercado por conta das habilidades da produção gráfica, né? E eu acho que existe essa confusão até certo ponto, né? E tudo bem, né? O papel de direção de arte foi ocupado por designers, né? E o que você está falando é muito interessante, né? Porque qual que é o papel de uma pessoa de UX hoje? É diferente de uma pessoa de design ou só as competências são diferentes? Ou tudo é UX? O design se tornou, dentro de uma startup, se tornou UX, né? Aí você me perguntou do Nubank, né? No Nubank era mais ou menos isso, né? A gente tinha lá na minha época, e acho que para você já foi mais evoluído lá, mas a gente tinha 6 designers, product designers, que cuidavam da experiência do app, do site, etc. Da experiência do produto com o cliente, da jornada do cliente dentro do produto e etc. Eu vi lá a contratação do primeiro designer, que era um visual designer, que trabalhava na in-house. Então, era a pessoa que começava a pensar na comunicação institucional do Nubank. E acho que vale vocês falarem o que é o in-house exatamente, é uma agência interna? Uma agência interna. Isso. Você atende demanda de todo mundo. Ao invés de você ter uma agência publicitária externa, o Nubank criou uma, e que é muito comum, né? E muitas vezes muito mal pensado, inclusive, né? Mas ter uma agência externa é muito caro, né? Você pensa nas maiores agências de publicidade do Brasil, são caríssimas, né? Que atendem as grandes empresas e tal. E que servem para você colocar a marca no mercado, como você comunica a marca para o mercado, né? Então, o Nubank é um caso bem à parte, eu acho, assim, né? Mas o Nubank construiu essa agência interna, a in-house. E aí tinha um visual designer, né? O Nubank não fazia mídia na época. Então, ele não fazia mídia, mas ele cuidava da comunicação institucional do Nubank. As fotos, os cartões, etc. E esse time foi crescendo. Depois, a gente teve uma pessoa de motion design, né? Que cuidava das micro-interações, animações e etc. Né? Então, os papéis foram surgindo. A gente tinha brand managers no Nubank, que depois se tornaram product marketing managers. O papel evoluiu. Os brand managers eram do marketing,
mas faziam o papel de comunicação in-app. Então, tudo isso estava muito junto dentro do Nubank, né? Mas tinham pouquíssimos product designers que cuidavam de toda a jornada, toda a experiência. A gente dividia, né? Tinham, sei lá, 10, 12 PMs e 6 product designers. Na tua época foi bem antes da minha. Já na minha época já era tipo um product designer para cada PM. Se duvidar, tinha até mais product designers que PM. Já era um time muito mais escalado. Não, era pouco. A gente dividia a galera e era muito... Cara, vamos fazer o que precisa fazer e os times meio que, entre aspas, assim, se auto-organizam. Tá? Tinha um certo direcionamento, mas era bem livre, assim, bem aberto. E ter esse olhar unificado, né? Se é uma pessoa só que faz essas duas etapas ali, a gente consegue criar mais até consistência. E você transforma o que eram cargos diferentes, né? Profissões diferentes dentro de áreas diferentes, como era no Itaú, em artefatos de uma entrega que, no final, tem o objetivo de lançar um produto, de resolver um problema do cliente, por aí vai, né? Eu passei pelo Viva Real, uma época antes da fusão do Zap e da OLX, e quando eu entrei, os UX já estavam alocados nos squads. E tinha, acho que dois ou três UXs que estavam apartados, que era só de research. E eles faziam pesquisas mais longas. Não quer dizer que dos squads não iam fazer pesquisa, mas eles faziam pesquisas mais complexas e mais longas, de mercado, assim, maior. Só que aconteceu, não lembro mais exatamente, aconteceu alguma decisão que a gente resolveu tirar os UXs dos squads e deixar todos centralizados em um só. Eu entendi a decisão na época que era para ajustar processos e padronização, etc., mas, ao mesmo tempo, para os times foi muito doloroso, porque você perdeu muita velocidade. Pô, tinha um UX aqui do meu lado para fazer as coisas comigo, que entendia o meu contexto do meu squad. Agora eu tenho que demandar para uma área, que virou uma área separada, que quem vai pegar não tem necessariamente o mesmo contexto, virou uma agência, né? Só que era o único que a gente tinha. E aí, do ponto de vista ali de PM, para mim não foi muito bom, porque a gente perdeu velocidade e contexto. Depois a gente até voltou. A gente voltou para os UXs alocados no time. Mas a minha dúvida aqui e aí esses UXs tinha os UX designers, a maioria, tinha os researchers e tinha até o UX writer. Como que esse head, eu não sei, não estava envolvido nessas discussões na época, mas como que esse head justifica ter esses perfis diferentes? Porque é muito provável que alguém do C-Level vai perguntar, por que você não contrata só UX designers que fazem tudo? Por que você tem, né? Por que você tem que contratar essa pessoa que faz só texto e esse que só faz pesquisa? Eles não podem fazer os dois. E um que só vai fazer tela, então? Qual é a diferença? Exato. Né? Pelo amor de Deus, não é só fazer tela. Você sempre tem que ser o principal. Como que você justifica? Porque no final o top management vai estar olhando o custo e falar, mas isso aqui não dá para ser uma pessoa só que faz um pouco de tudo? Ainda mais no estágio que é um Viva Real ali, que era uma média empresa, né? Diferente do Nubank, que já passou do nível unicórnio, já acho que Sim, é outra comparação. Outra coisa, né? Como que você justifica isso? Perfeito. Tem algumas coisas que você trouxe que elas já ajudam bastante, assim, né? Quando você tem researchers que estão olhando para frente, eles estão ajudando, inclusive, essas pessoas de uma camada de tomada de decisão estratégica a pensar a estratégia de médio e longo prazo, né? Então, esse é o primeiro ponto que você consegue justificar bem, né? Você vai conectar melhor essas pessoas com essas lideranças de outras áreas, com os C-levels e afins, né? Então, esse é um primeiro passo que acho que é importante da gente separar, e isso não deixa de significar que dentro da squad se tem pesquisa, se tem conexão com o usuário. Não é isso, né? A gente só está falando de momentos diferentes na timeline da empresa mesmo, né? Um pensando um pouco mais a médio ou longo prazo e o outro a curto prazo, o que está funcionando, o que eu itero, o que eu incremento nesse produto. E aí a gente até estava falando sobre isso nessa semana, no começo dessa semana, de não vamos ser pegos pelas coisas do futuro, né? A gente não vai prever o futuro, mas a gente vai ajudar a desenhar o futuro que a gente precisa. Então, esse é o discurso para a gente pensar em defender researchers. Me lembra um pouco no discurso de, vou contratar uma consultoria estratégica que vai fazer para mim a análise aqui do mercado e tal. Claro, a consultoria estratégica provavelmente vai ser muito mais caro, então, acho que mas é parecido, né? Né, acho que sim. Acho que a diferença é, né, esses dias até estava vendo uma palestra, uma aula, um talk, um keynote, sei lá, do Steve Jobs, super antigo, não lembro onde era, em Stanford, sei lá, né? Que ele fala sobre consultoria, ele fala que o trabalho da consultoria é como você pegar uma
uma visão 2D de uma banana, uma fruta, alguma coisa assim, né? Quer dizer, você vê o que é, você vê bem, você não consegue pegar, tocar, comer e tal, né? Então essa é a visão da consultoria dele, né? Claro, é igual, então, é igual a agência, não tem o mesmo contexto. Exato, acho que isso é. Você ter esse papel dentro, que é uma coisa que a gente está, acho que melhorando super lá na Conta Simples, né? Você ter essa visão de research longo prazo é animal, porque é totalmente inserido dentro do seu contexto dia a dia, olhando para frente. E como isso, e acho que a Ju vai falar muito melhor, né? Mas como que isso alimenta todos os times, no curto e médio prazo. E aí, sobre as outras especialidades, né, que você trouxe, até vai conectar um pouquinho com isso, né? Cada vez mais a gente tem que ter métricas que são responsabilidade dos designers. Assim como tem métricas que são de desenvolvimento, a gente vai ter métricas que são dos designers, né? CSAT, métrica de satisfação em geral, acho que o CSAT acaba sendo mais usado. Não vou falar de NPS aqui, para não trazer polêmica. Sempre polêmico. Sempre polêmico. E até a forma como que você faz a manutenção da consistência de entrega, você consegue medir e justificar o porquê que é importante ter designers e por que é importante trabalhar matricial, né? Então, eu ter os designers alocados, mas ter uma única liderança que olha para a carreira dessas pessoas, você consegue garantir melhor essas consistências. Senão, no fim do dia, você vai ter um produto que é bem Frankensteinzinho assim mesmo, né? Porque se cada área, né, tocar a evolução na sua parte, você vai ter um botão redondo, você vai ter um lugar que fala com o cliente sobre melhore sua empresa e outra área que vai falar sobre melhore seu negócio, e é onde você precisa do writer nesse momento. A hora que você entende que você está falando sobre o mesmo produto de forma diferente para o seu cliente, e lá em atendimento os tickets são, eu não entendo o que esse produto é. Né? Então, você começa a trazer métricas de satisfação, atendimento e até de consistência mesmo ali dentro desses resultados para justificar o porquê que a gente precisa ter essas vertentes todas dentro de um time único que atende diversos times. São todas métricas proxies, né? São todas métricas proxies, porque diferente acho que produto também tem o mesmo problema. Diferente do dev, diferente do marketing, que você consegue ver diretamente a métrica. Por exemplo, você trouxe métricas que são de outras áreas, que claro que o designer impacta, mas, por exemplo, pode ter uma métrica de atendimento distorcida por causa de uma campanha específica que aconteceu que o designer não tem a ver, né? Mesmo satisfação, né? Satisfação também. Então, são métricas proxies e produto tem esse problema. Pô, como é que a gente vendeu mais esse mês? Às vezes foi a campanha de marketing, não foi nada no produto, né? Então tem que saber. Acho que você tocou num ponto muito legal, Ju, que é para você garantir ou ajudar a ter consistência, né, da comunicação, do visual, das jornadas, etc., é importante que você tenha a gestão matricial e as habilidades bem distribuídas e a gestão de carreira das pessoas e tudo mais, né? Mas uma coisa que eu vejo, é uma conversa que eu tenho em casa com a mulher que é designer, e a gente sempre entra nessa, em tese, uma boa marca deveria já direcionar isso por definição, né? Uma boa marca já deveria trazer o seu brand book, que vai falar como que aquela marca se comunica com os seus clientes, ou com o mercado, ou como aquela marca usa das suas cores, da sua identidade, né, em todas as possíveis mídias ou telas ou o que for, né, fluxos e etc, né? Só que não é o que a gente vê no mercado, né? A gente vê, do meu ponto de vista, as startups demorarem muito para atingir essa maturidade, né? E aí talvez isso tenha uma sobreposição de papéis, traz papéis mais cedo e aí, enfim, eu vejo que isso fica super nebuloso, né? Por que será que isso acontece? Na sua visão, que você já passou por todos esses cenários, por que você acha que isso acontece? Um grande ponto é mudar a visão de projeto para produto. Porque a gente fala isso muito como produteiros, né? Eu, como designer, lidando com produteiros o tempo inteiro, é normal a gente fazer isso com o produto que está ali para o cliente. Só que a marca também é um produto. Então, não adianta eu contratar uma agência e encomendar um brand book. Ele é um organismo vivo. Ele daqui 6 meses vai ter sua validade atingida ali. Então, essa é a grande virada de chave que a gente tem que entender,
que tudo dentro de uma empresa é uma visão de produto. Tudo vai evoluir. Então, tem continuidade, né? Exato. Por isso que eu preciso ter pessoas com essas especialidades, né? Porque eu vou entender que meu público amadureceu junto comigo. E aí eu vou precisar mudar, talvez, um jeito que eu falava super informal para um jeito mais conectado com essa nova etapa de maturidade, né? Com empresas, né, que a gente fala talvez de atender tamanhos de empresas diferentes. E quando você fala de atender tamanhos de empresas diferentes, talvez eu fale com outras pessoas dentro dessa empresa. Então, eu paro de falar com um sócio fundador e passo a falar com um analista do financeiro, que é o caso da Conta Simples, né, um controller ali. Então, como que eu entendo isso e vou adaptando o meu Brand Book para que ele mantenha uma identidade forte, como é a do Itaú, por exemplo, né? Que é super, né? Super forte, né? Tanto em tom de voz, né? Se você tirar todas as cores do site do Itaú, você vai saber que você está no site do Itaú. Quanto o contrário também. Se você olhar só para as cores do Itaú, sem nenhuma explicação ali, você também vai saber que é Itaú. Se você assiste uma propaganda, exato, você sabe que é uma propaganda do Itaú até chegar no final e você realmente ter a comprovação. A da propaganda é incrível. É impressionante, né? E aí tem toda uma estética, e é que a gente volta para a estética, e é onde a gente tem um papel do designer mais forte nesse sentido, que é eu sempre tenho uma roupa laranja, o tom da foto é sempre para o quente e para o laranja. Então, você cria uma atmosfera que significa Itaú. Então, como que você faz isso com a sua marca numa startup desde o começo? Você tem que ter esse pensamento, né? Então, é fácil a gente achar que, vou contratar um banco de imagens, ou vou contratar vou usar ícones que você paga lá pelo um packzinho, um pacotinho. Pega qualquer coisa aí e coloca que agora não é importante. Exato, não é importante, só que você deixa de criar uma base. Uma base que você tem que evoluir e aprender com o seu cliente. Então, no final, é muito mais importante você ter pessoas de design antes de pessoas de produto na sua startup. Isso entendeu? tem a ver com o que a gente estava falando, olha, agora há pouco, né? Mais cedo. A gente estava falando no bastidores, antes de você chegar, Paulo, que a gente estava falando sobre o momento do mercado, o layoff, tudo que aconteceu, e eu falei para a Júlia que a pessoa de produto, o product manager, o product owner, tanto faz, é o elo mais fraco dos três. Porque se você tem um bom designer, ou bons designers, bons devs, e eles entendem do negócio, às vezes até mais o designer que o dev, para que o PM? Porque se o designer está falando com o mercado, entendendo a necessidade do negócio, está alinhado com todo mundo, até a especificação o designer faz melhor. Porque ele pode especificar com a tela, desenhar o fluxo, tá aí, deve, faz aí, que agora está fácil você entender, não tem que ler nada, só ver aqui as telas, deixa que eu vou para o mercado de novo entender mais problema, eu volto. Para que o PM? Eu comentei com a Júlia que eu já falei esse evento e as pessoas ficam, meu Deus, por que, Marcelo, você disse isso? Ai, PMs vão sumir, meu Deus. Eu não acho que os PMs vão sumir, lógico que não. É porque não funciona desse jeito na maioria das empresas, mas é o elo mais fraco. Tanto que você, quando você está estruturando alguém está estruturando uma área de tecnologia, primeiro são os devs. Depois alguns designers e depois o PM, porque fica muitas vezes o fundador ou alguma gestão que nem tem experiência com o produto, gerindo aquilo, trazendo as demandas e o pessoal mais executando, né? Mas eu queria até voltar no ponto de cargos. Porque, vamos pegar o UX Writer, que acho que... É o mais difícil de... Eu já vi algumas vezes acontecer. Contratamos um UX Writer, gente, agora vamos melhorar nossos copies e padronizar tudo. Aí todo mundo que quer escrever qualquer coisa pede para o UX Writer. Um pouco de preguiça, né? E um pouco também porque eu quero padronizar e ajudar a colaborar aqui. Isso vira um problema. Um gargalo, a pessoa não vai dar conta. E aí, como resolve isso? Mas não é a mesma coisa para qualquer função. Eu acho que em design acontece muito, né? Mas em dados também acontece muito, né? Sim. Vira uma espécie de demanda, né? De procura e demanda, né? Oferta e demanda, né? Então a gente não consegue resolver esse problema. Agora temos uma pessoa que supostamente resolve. Tem um backlog dessa todo pessoa, mundo, né? pede coisa para ela, né? E aí, beleza, né? Acho que acontece com dados, com design acontece muito, né? Um designer, tudo vai para essa pessoa, tal, né? O principal e aí eu vou trazer dentro de design para simplificar, para tentar facilitar aqui, exemplificar melhor. Não tem, hoje, eu falo que para mim, dentro do meu time especificamente, é inadmissível se construir qualquer interface ou qualquer fluxo com lore Y.
Porque se você está construindo com Lore Y, você não sabe o que você quer resolver de problema. Legal. Né? Você tem que trazer o tom de voz que você tem que conhecer da marca, você tem que trazer a visão do seu usuário que você vai conhecer nas pesquisas que você fez e através de research. Você vai saber do negócio porque você alinhou isso com o seu PM, você sabe das limitações técnicas que você já falou com o seu dev. Né? Então, essa construção ela acontece multidisciplinar. Por que que no Writer você vai jogar um Lore Y para ele, envolver ele lá no final do processo e falar, olha, eu preciso fazer esse fluxo aqui, que é de criar um cartão. São só 2 linhas. Isso, e ainda tem 30 caracteres, assim, né, para você colocar de texto. Tem que ser o contrário, né? Essa pessoa ela vai ser muito a guardiã de garantir que a gente não está falando negócio num canto e empresa no outro, muito mais numa visão cross e de boas práticas e de alimentar um design system. Hoje a gente tem design system que também ajuda muito a construção desse artefato final, que é a entrega da experiência de tela, por exemplo. Também dá para trazer o writer para cá, né? A parte de escrita geral para cá. Então, é um papel que ele é muito mais consultivo e estratégico, né, do que ele vai criar, do que operacional de fazer o texto para 10 designers, que é o que você tem nas suas squads. Essa visão é muito legal, né? Que é realmente trazer research, writing como uma visão estratégica global, né? E também uma competência de todas as pessoas que estão na parte operacional. Exato. Então, todos os designers, as designers, todas as pessoas ali, product designers, precisam trabalhar a sua skill de UX Writing, né? De escrita. Assim como PMs também precisam aprender a escrever, né? Claro. Não necessariamente o que o PM, a pessoa de produto, escreve vai estar ali na experiência, né? Mas são boas habilidades que precisam ser trabalhadas. Mas uma boa escrita de hipótese, né? De um one-pager faz uma diferença gigante no resultado final de produto, né? Na prática, como é que funciona essa... Você falou, né? Pô, nos meus times é inadmissível que designers construam experiências com Lore Y. Como é que foi para você, hoje na Conta Simples e em experiências passadas, provocar essa evolução dos times para que a galera crescesse nas habilidades e pudesse amadurecer na carreira? E somando a esse ponto, porque para você evoluir o time, você também vai ter que tratar overlaps com outras áreas. Né? Porque design system impacta a branding da empresa, tudo, né? Quase impacta, que geralmente está em marketing. O X-Writer, que vai ser o guardião das escritas do produto, também tem que estar conectado com o branding. Será que também não tem que passar por um validador de branding? Então, como você dá autonomia para as pessoas, elas se desenvolvem e, ao mesmo tempo, você evita esses silos e clashes que eu cansei de ver áreas de designer dentro de produto brigarem com a área de designer de marketing. Não tá fazendo o que eu devia fazer, estou fazendo as personas, mas eu que faço as personas. E aí, como é que desenvolve isso? Branding é marketing ou branding é design, né? É bem no meio, bem no meio. Exato, tem sempre as zonas cinzentas que a gente vai ter que lidar. Mas eu vou voltar um pouquinho para trás quando a gente falou de ser matricial, né? E aí talvez eu vou para um lado bem utópico, que não é o que a gente vivencia hoje. A gente ainda tem parte que está em marketing, parte que está em produto. Vamos para o tópico, depois para o real. Vamos fazer assim. Beleza, boa. Quando a gente fala do tópico, né? Se eu tenho tudo isso matricial, eu consigo trabalhar isso em momentos formativos, né? Hoje a gente já faz isso muito bem com pesquisa dentro da Conta Simples. A gente vai começar a fazer um pouquinho agora em outros temas também, outras vertentes de design para desenvolver os designers. Mas é o que você consegue conectar e evoluir neles em carreira. Então, você tem pessoas que têm assuntos especialistas, né? E eu lembro que a gente falou agora há pouco, né, delas terem um papel mais global e estratégico, o que não significa que eles não tenham operacionais. Eles têm. Eles vão ter o operacional de montar uma formação para explicar como que se usa da melhor forma o tom de voz, ou como se chega num objetivo de pesquisa para fazer uma pesquisa. Então, você consegue trabalhar isso quando você junta todos esses times num lugar só e cria esses momentos de troca, né? A gente, na Conta Simples, chama carinhosamente de Lego de design, porque a gente fala que a gente junta as pecinhas ali da especialidade, onde a gente gera maturidade para dentro da própria especialidade. Então, esse é o principal objetivo e foco que a gente tem que ter em mente sempre. E é a maneira mais efetiva que eu vi até agora e que funciona muito bem e que foi uma super escola, o Itaú, para mim, para isso, assim, né? Dentro do Itaú, a gente tinha especialistas de cada uma das vertentes ali, né? De processos mesmo de design, onde você marcava consultorias, você levava seu problema e você chegava ali como um designer de squad
em soluções que talvez você sozinho não pensaria, porque você está ali multidisciplinar com outras especialidades, né? Então, mas isso era como uma mentoria dentro de design ou era você como designer está tentando resolver uma jornada e você precisava conversar com alguém, sei lá, de crédito e você falava com a pessoa de crédito? Ou não, você falava com uma outra pessoa mais sênior de design para te ajudar a pensar naquela jornada? Você falava com outra pessoa de design para entender quais as melhores alternativas de caminho de processo de design que você pode fazer para chegar nessa pessoa de crédito e extrair o mais rico do que ela pode te entregar. Como uma mentoria mesmo. Legal. Era uma consultoria, né? Não chegava a ser uma mentoria porque não era uma recorrência, né? Então, era uma consultoria, estava lá semanal, você tinha um problema, agendava, ia lá e fazia. A gente faz um pouco disso de pesquisa já na Conta Simples, né? E aí, trazendo para o real, né? Como que a gente faz? Cada 15 dias eu tenho um TP, que TP na Conta Simples é um touch point ali, um momento mão na massa mesmo, junto com o time de marketing, para a gente trocar sobre o que está acontecendo. Mas aí é só você com outras lideranças ou é a equipe de design junto? A equipe junto. Legal. A gente vai levando quem é mais necessário naquele momento para não juntar todo o time, né? As lideranças sempre estão, mas a ideia é essa, eu entender o que evoluiu do Brand Book, como que eu coloco minha pesquisadora para a gente pesquisar sobre tom de voz, né? Como que a gente provoca a pesquisa e está em outros momentos que não seja só na construção do produto, né? Então, é o que a gente vai encurtando aí de gap, de estar separado em áreas dentro da realidade. Eu suspeito para falar, né? Mas está sensacional. Está funcionando bem, legal. Demais. Ok, assim... Eu já vi muitos lugares, nas empresas que eu trabalhei, tentarem isso, mas quando tentaram já tinha cilado, as pessoas já estavam com raiva uma das outras, e aí reverter, claro que dá, mas dá muito mais trabalho do que começar assim. Né? É basicamente a vantagem que você falou, ao invés de comprar um banco de imagem, já começa bem, que a chance de você só melhorar é muito grande. E essa história de sobreposição entre áreas, para mim, é ultra comum. Porque você pode pegar em outros setores também. Vamos pegar até produto. Putz, tem empresa que tem área de estratégia. Então produto e UX não vão fazer pesquisa? Só porque tem uma área de estratégia? Não vão olhar para o futuro, problemas, crescimento, etc. Exato. Tem empresas que tem uma área só de BI separada. Então ninguém faz análise de dados? É só a área de BI? Delega, né? Óbvio que não. Mas isso tem que estar muito claro e tem que estar na cultura, como você falou. Acho que o exemplo do Laura Y, para mim, é perfeito. E eu nunca tinha pensado nisso. Para mim foi perfeito. Gostei muito, porque a gente tem essa tendência de delegar, tem o especialista, ele faz para mim. E, a pessoa não tem nem metade do contexto que você tem, como é que ela vai fazer? Enfim. Eu acho que as ramificações disso são muito complexas, né? E cada um vai resolver a sua maneira, né? Porque no extremo a gente poderia falar, então eu não preciso ter especialista nunca, né? Porque as pessoas vão ter o contexto, elas vão aprender, nunca não, né? Mas elas se tornarão especialistas dentro daquele contexto em algum momento e aquele especialista vai deixar de ser necessário, o externo. Só que isso não é 100% verdadeiro também, né? A gente pode extrapolar, porque depois o negócio vai crescer pra caramba. Exato. Você sempre vai ter gente nova, o contexto muda, e volta no que eu falei da visão de produto. Isso. Não é nunca um projeto de branding, nunca é um projeto de construção de tom de voz. É um produto vivo. Sempre vai precisar dessa pessoa. E eu acho que tem estágios de você precisar do especialista. Às vezes, dependendo do seu momento, é melhor ter a pessoa que entende muito o seu contexto, que não é especialista no assunto. Vamos pegar branding. Às vezes é melhor ter a pessoa que entende muito do seu contexto, dos seus usuários daquele momento, e ela tocar branding, do que você pegar uma pessoa de fora que trabalhou em várias empresas e não entende o seu mercado. O tempo que ela vai levar para aprender, talvez não compense. Claro, tem que olhar cada caso. Mas aqui não tem uma resposta mágica para isso. Exato, mas isso que você falou do generalista, eu acho que tem momentos da empresa, e contextos. Então, eu queria até voltar para a pergunta inicial, que é se o designer muda muito de empresa para empresa e o papel muda. No final das contas, me parece que sim, mas eu queria ver se vocês concordam. Sim, muda muito da maturidade da empresa, da maturidade do produto e do que é o core dessa empresa, né? A gente fala de empresa de tecnologia, né? Eu fiz essa pergunta também no Bastidores para vocês, porque quando a gente fala que é uma empresa de tecnologia por essência, né? Provavelmente desde o começo você já vai ter os designers construindo. Como no Nubank, né? Como no Nubank, sim, que exato. Nasceu desse jeito, né? Agora, se você vai para uma empresa mais tradicional, você vai ter esse papel
muito mais descentralizado e muito mais recortado, né? Nem vou falar do Itaú, porque acho que o Itaú era uma escola, apesar de ser segmentado. Mas se eu vou na época que eu trabalhei na CVC, né? Isso mudou bastante depois. Mas na época que eu comecei ali, né? Que foi quando surgiu o X lá dentro, era completamente apartado. Assim, eu tinha o marketing com designers que cuidavam do institucional. Eu tinha gente dentro de conteúdo fazendo landing pages, que era muito específico. Era sempre um pedacinho de todo o processo que existe, né? Então, a gente olha para empresas que nascem da tecnologia, que o produto é tecnológico, né? Com isso nascendo e todo mundo construindo mais colaborativo e esse papel sendo mais difundido, versus um outro onde você vai, em micromomentos, precisar e talvez encarar mais como um projeto e não como um produto. Para mim, sempre vai voltar para essa lógica do se é um projeto ou um produto. E como isso que você falou de... Até na CVC, né, que era muito diferente do que é hoje, mas vamos usar de exemplo, que cada designer fazia um pedacinho e eles têm um outro lado aqui do Conta Simples que você citou, que os designers têm que se preocupar até com o texto que vai, para pensar na jornada inteira. Claramente já dá para ver grandes diferenças. Como uma pessoa que está, tanto numa startup, está querendo experimentar uma empresa grande, quanto o contrário, alguém de uma empresa grande que quer experimentar uma startup, o que ela tem que se preocupar para saber, se ela vai se adaptar a esse ambiente diferente, que é diferente, e o que ela pode avaliar nessa empresa para saber se é para ela ou não, porque eu imagino que muita gente que vai estar ouvindo vai ter essa dúvida em algum momento da carreira. Talvez você já tenha passado. Qual a sugestão que você tem? Talvez um complemento aqui tô pensando em ir para design como carreira, né? Entrar na área e tal. O que vale mais a pena, né? Claro, cada pessoa vai ser diferente e tal, mas na prática, o que muda de dia a dia também nessas decisões? Boa, perfeito. Seja uma empresa segmentada ou na startup onde você vai ter tudo, acho que o LinkedIn ajuda muito a conectar pessoas e você conversar com pessoas que já estão nessa outra realidade, né? Às vezes tem essa outra realidade dentro da sua própria empresa. Faça esse network, assim, pergunte como que é o dia a dia, né? Muita gente que está mudando, está chegando agora tem um pouco até de vergonha e trava de procurar outras pessoas. Não tenha. Acho que esse é o principal ponto, assim. Você em casa não tem essa vergonha. Vai lá. Põe a cara a tapa mesmo, fala, olha, eu queria saber como é a sua rotina, como é seu dia a dia, me conta o que você faz, quais softwares você usa, o que você precisa saber, né? O que não te contaram, que você gostaria de ter aprendido antes de começar, né? E aí você vai conseguir coletar percepções diferentes e vai estar um pouco mais apto a até ir para uma entrevista um pouco mais seguro sobre isso, né? E no dia a dia, o que muda, né? É a centralidade, acho que, no usuário ou na solução. É o que a gente vai ter ali muito no dia a dia desses dois lados, né? Quando você vai para um lado mais do gráfico, do visual, enfim, você precisa ter um foco maior na solução mesmo, assim, né? Então, isso está pixel perfect, né? Talvez você precise ter um pouco desse cuidado ali, né? Nesse olhar. E se é algo que te encanta, design system também precisa um pouco disso, assim, né? Então, ir para um lado mais, mesmo dentro dessa vertente de design de produto, você consegue ir para um lado mais visual aqui, mais de motion, de interação, que é muito mais aprender técnicas de design e de animação, outras coisas mais técnicas, versus você ir para um lado mais de negócio e dados. Acho que aí, para o outro lado, eu iria para um olhar mais analítico. Então, como que você traz para essa faculdade de humanas, né, um pouco de exatas? É o que você precisa ter para esse papel que é um pouco mais cross e que vai olhar de ponta a ponta ali, da concepção até o acompanhamento de resultado. E é interessante que você falou também do LinkedIn, das pessoas buscarem... Na minha percepção se é uma empresa pequena, provavelmente se você falar com designers diferentes, eles vão ter uma percepção parecida. Vai numa empresa grande e não fale só com uma pessoa, porque empresa grande, cada área é um outro mundo, né? Às vezes tem até culturas diferentes, no final das contas. E o dia a dia muda muito, né? Do designer que está lá inserido numa empresa gigantesca, do dia a dia de primeiro designer de uma startup. Esse peso de responsabilidade, o designer que tem que fazer tudo e talvez não seja tão experiente quanto a diferença para um designer talvez super específico dentro de uma empresa gigantesca?
Eu não sei se muda o dia a dia. Eu acho que vai muito do perfil da pessoa, mais do que do dia a dia em si. E talvez seja um pouco da forma que eu encaro o trabalho, tá? Então, seja legal. Eu a única designer num lugar, ou eu num grão de areia, num oceano de gente ali, eu sempre vou ter um comprometimento igual, de entender aquela responsabilidade de criar e de entender o contexto inteiro para atuar. Né? Então, no fim do dia, entender o contexto inteiro deveria ser o mínimo ali que a gente faz, né? Como bons exploradores que somos como designers. E aí, muito legal. E como é que fica isso no dia a dia também, na questão de... Eu concordo que a gente deveria super mirar isso, mas vão ter ambientes e também momentos que a gestão, às vezes até a gestão da empresa, não, você não tem tempo para poder ficar entendendo o contexto. Faz o que eu mandei e que é isso que tem que ser feito. E aí, como é que o UX dá essa sambada na hora? A gente sempre faz a melhor experiência para o pior cenário possível. Esse é meu lema. Muito bom, muito bom. Mesmo que seja a pastelaria do momento, é o melhor que tem, então vamos fazer o melhor que tem para isso. Alguma coisa a gente vai aprender com isso. Isso é só um tempo curto, né? Faça o calendário de trás para frente. O que você faria num ambiente favorável lá de CNTP perfeita e o que você tem com esse prazo que você tem. Escolhe as batalhas que você vai ter dentro do seu processo, dentro daquele período de tempo. Isso então é ótimo. Legal, isso aí faz sentido. E dá para ganhando esse espaço com o tempo. Agora deixa eu... Não ter certeza. Viu como deu errado o que a gente tentou fazer? Agora me dá uma semaninha para eu testar. E que por isso que é importante você estar da concepção ao acompanhamento do resultado em si. Porque se você não entra no acompanhamento do resultado, você nunca vai poder falar isso. Perfeito. Muito bom, acho que esse é o principal insight. E quebra essa lógica, né, da utopia de como as coisas deveriam ser. Cara, a vida não é assim, né? Mas a gente pode aprender e melhorar. Então, se você acompanhar todas as etapas, participar, olhar para o resultado e aceitar que às vezes a situação não vai ser tão agradável e que você vai ter que só executar o que alguém mandou, talvez na próxima você possa chegar com o resultado e falar, não deu muito certo, que tal a gente tentar desse jeito aqui, vamos tentar, aprendi tal coisa, tal. E no final das contas também, assim como qualquer emprego e qualquer função que você esteja exercendo, é uma questão de confiança. Você vai conquistando a confiança das pessoas. Você não vai chegar de cara e falar, não vou fazer, deixa eu fazer um mês de discovery aqui. As pessoas vão ficar, não, pô, você... Ninguém aqui tem um mês. Como assim você quer chegar, sentar na janelinha, assim? Exato. É isso. Gente, eu acho que ficou muito legal esse papo. Paulo, você tem mais alguma coisa que você quer trazer? Não, eu adorei. Só que ajuda demais. Eu queria super agradecer o espaço, assim. O Celos está no meu dia a dia, o Paulo. Pois na conta simples eu sou o Celos, aqui eu sou o Paulo, mas tá tudo bem. Ele sabe o quanto me empolga falar sobre ser designer, né? Eu falo que eu não estou designer, eu sou designer de essência, então falar sobre isso é muito legal. Legal. Obrigada. E obrigado a vocês e eu espero que quem assistiu goste muito e eu tenho certeza que essa conversa aqui vai perdurar por muito tempo, vai ajudar pessoas que estão no meio da carreira, mais à frente, no começo, vai ser muito legal. Para você que ficou aqui até o final, muito obrigado, eu espero que você tenha gostado. Dê feedbacks para a gente, se você quiser ver mais conversas sobre designer, comenta também, comenta até os assuntos, a gente pode trazer a Ju de novo, o Paulo, mais pessoas. Então comenta aqui, não esquece de deixar o like, assinar esse canal no YouTube, ou no Spotify, ou onde você estiver assistindo, e até o próximo episódio. Até mais.